duas coisas. A primeira é o purgatório, a realidade do purgatório, que é aterrorizante. E a segunda é outra coisa aterrorizante, que é supor a caridade dos vivos. Em realidade, três coisas. E a divina justiça, que também é assustadora. E este sermão não é para nos deixar com traumas e com medos e nada disso. É somente para nos mostrar que a questão de salvação é muito séria. E se nós empurramos com a barriga, com sorte caímos no purgatório. Então vamos celebrando hoje a memória dos fiéis defuntos, ajudando-os, também ajudar-nos, para não depender de uma bondade que devemos supor e não necessariamente a teremos. O purgatório. O purgatório, a nossa fé, é um dogma da fé católica, é um lugar, e um lugar no sentido literal, é um lugar que deve estar como está o inferno, não? Que é um lugar inferior de todos, o inferno dos condenados. E o purgatório, nos ensina Santo Tomás e outros santos, Santo Afonso, está próximo do inferno, mas não é o mesmo lugar. Uma coisa é o inferno dos condenados, onde estão os demônios e as almas lá condenadas, já numa condenação da qual elas não têm remédio, não têm saída, não têm solução, não tem como reparar. Ali está e dali não sairão. E tem o purgatório, que é um lugar temporal, não é um lugar eterno, em que as almas ficaram eternamente, ficam temporariamente. E esse temporariamente vai variar segundo a divina justiça e os crimes, as penas que se pagam no purgatório. Mas é um lugar de pagar dívidas, e a nossa fé nos ensina, os santos nos ensinam, tanto os santos na sua teologia, como os santos em suas visões não místicas, mas verdadeiras visões, que é um lugar terrível. É um lugar porque tem um lugar que é um lugar com fogo, e Santo Tomás diz que é o mesmo fogo do inferno. E tem uma bela frase do mesmo santo, bela, mas que também nos assusta, ele diz, não? Citando, que o mesmo fogo que queima a palha, ou seja, que queima os condenados, é o mesmo fogo que purifica o ouro, ou seja, que limpa das penas as almas dos santos, porque as almas do purgatório são almas santas, porque dali elas vão para o céu. Não é possível do purgatório ir para o inferno. Não, isso é absurdo. Nunca aconteceu, nunca vai acontecer. E se alguém disser que viu uma alma do purgatório, que se cansou de ficar no purgatório e foi para o inferno, é mentira. Isso é impossível. Os decretos de Deus são irrevogáveis. Condenação eterna é condenação eterna, hein? Não tem remédio. Salvação eterna é salvação eterna. Ninguém do céu é precipitado do inferno ou no purgatório. Chegou no céu, está com Deus e não se separa mais dele. E a salvação eterna é irrevogável. As almas do purgatório estão salvas? Sim, estão, porque dali elas vão para o céu. Mas tem um tempo de pagar as suas dívidas, das penas devidas pelos seus pecados, para que depois de pagar, de purificar destas penas, elas possam ir para a eternidade. Mas é irrevogável, a salvação está declarada e não tem... Mas só que este tempo de salvar, de limpar-se destas manchas, neste fogo infernal, é algo realmente assustador. Aqui é o terror do inferno, nos assusta o fogo. O fogo é realmente cruel, hein? Qualquer queimadura ou temperatura alta é realmente insuportável. Mas nós estamos falando de um fogo infernal, assim que não é brincadeira, é terrível. Mas vamos considerar algo um pouco mais aterrorizante, é a privação da visão de Deus. Porque estamos falando de almas que estão
desejando Deus. São almas santas, elas querem ver nosso Senhor, mas só que elas estão pagando a dívida, e essa dívida pode demorar segundo o tempo determinado por Deus, ou esperando a boa vontade de alguém que reze na terra, faça dizer missas, oferecer comunhões, indulgências, o que for, boas obras para tirá-la dali. A justiça de Deus estritíssima e a caridade dos homens totalmente inconstante. Então é um lugar realmente cruel, porque este amor faz com que elas sofram mais ainda. Não como no ofício das almas se diz, não como os servos não sedentes, não, os servos desejam pelas fontes das águas, estas almas não sequiosas desejam a Deus, que é a fonte de água viva, algo assim diz o ofício das almas. Pois então, essas almas desejam a Deus, mas estão ali, tem um empecilho, suas penas. E o que também nos faz considerar o terrível deste lugar é que as nossas penas são inúmeras e devemos pagar por todas. Só para entendermos bem, o pecado tem vamos considerar como uma consideração humana, um exemplo ilustrativo. Uma infração, uma ação X errada, segundo a lei, tem anexada a si uma multa. Então, quem passar pelo semáforo, com a luz vermelha lá, ele vai perder, vamos supor, 3 pontos da carteira e vai ter que pagar R$150 de multa. Mas qual é a ação errada? Passar no semáforo. Vamos trasladar isso à alma. Quem pecar, aí está os mandamentos, toda a regra moral. Quem pecar, ou passou pelo semáforo vermelho, tem a multa. Aí a multa, aqui está o problema. Quanto que eu vou pagar pelos meus pecados? São, sofrimentos nesta vida, as boas obras feitas para expiar esta multa, ou na outra vida, o tempo determinado pela justiça divina de purgatório, a queimar, se queimar sem se consumir numa chama infernal, até que tenha se purificado, ou seja, pagar todas as penas até o último centavo e sair dali. E pagar como? Sofrendo no fogo do purgatório, que é o mesmo fogo do inferno. Então o purgatório não é brincadeira. Muitas vezes nós falamos, se eu chegar no purgatório está bem. Sim, está bem porque não vamos para o inferno, mas os santos, os livros espirituais nos ensinam que quem aponta o céu, a festa de ontem, devemos apontar para o céu, todos os santos. Aí nós apontamos para o céu e nós caímos no purgatório. E os autores clássicos dão um exemplo de uma flecha. Para acertar o alvo, nós devemos inclinar um pouco a flecha, porque ela vai em direção do alvo em curvatura. Então, se eu tenho que apontar um pouco para cima, e ela vai fazer uma curva e vai cair um pouco mais baixo. Pois nossa alma é uma flecha. Devemos apontar o céu, Deus nosso Senhor, e vamos cair no purgatório. Agora, quem anda e vive para estar no purgatório, infelizmente, desgraçadamente, essa alma vai para o inferno. Porque é uma vida com tal mesquinhez, que ela vai realmente se condenar se ela não for um pouquinho mais generosa. Porque assim como aponta para o céu, cai no purgatório, apontando no purgatório, cai lá embaixo. Então nós fomos feitos para o céu, nós devemos desejar o céu e nós devemos viver para sermos cidadãos do céu. É a festa de ontem que nós celebramos. Então a festa de hoje vem justo para consertar os desatinos dessas almas, porque como somos seres humanos, ficam falhas, e essas falhas são consertadas com a chama justíssima e misericordiosíssima do purgatório para expiar as nossas penas. Então o purgatório é um lugar assustador. Por outro lado, nós não podemos
nos esquecer que a justiça divina, a justiça de Deus é estritíssima. Nosso Senhor é sumamente justo, é infinitamente justo, mas aqui poderíamos, sem faltar com a reverência, nos perguntar por que vai pedir conta de tudo sabendo que nós somos falhos. Porque Deus, Ele vai pedir conta de tudo aquilo que Ele exigiu que se fizesse, e Ele deu a graça para levar a cabo. Por isso Deus vai realmente pedir contas. Por quê? Porque não é só um mandato, olha, faça tal coisa e não faça isso. Ele nos deu a graça de fazer tal coisa, ou seja, está a ordem como fazê-la, e assim que é só por ir e voltar e tudo estará feito. E nos deu a graça de não fazer aquilo, porque Ele proibiu, e temos a graça que nos realmente faz possível evitar o que Deus proibiu e fazer o que Deus mandou. É assim que Deus vai pedir conta. Nós não vamos poder nos desculpar, mas Senhor, eu não tive... Não, você teve. Se eu te dei, você teve como fazer. Se eu lhe mandei, você teve como fazer, porque eu dei a ordem e o como e os meios necessários para fazer, e você não fez porque você não quis. Assim que a justiça de Deus é estritíssima, é justíssima, é justíssima. A tudo isso se agrega depois a caridade dos homens, porque Deus Nosso Senhor determinou em sua infinita bondade que nós, devemos pagar todas as penas, todas as nossas falhas, todas as nossas mazelas vão ser expiadas no purgatório. A culpa não, é antes, mas ficam as penas que se expia no purgatório. E para expiar aí vem o sufrágio, não? As boas obras em que os mortais podem fazer para ajudar essas almas a saírem do purgatório. E isso em comunhão dos santos, né? A comunhão da igreja triunfante, a igreja triunfante, a igreja do céu, a igreja purgante do purgatório e a igreja militante, nós que aqui estamos neste mundo. E esta caridade, da parte da Santa Igreja, nós temos muitas bondades. A mais sublime e a mais poderosa de todas as obras para salvar as almas do purgatório é assistir e fazer dizer missa pelas almas do purgatório. Porque não existe nada mais meritório, oração mais poderosa do que o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, que perdoou tanto as nossas penas como as nossas culpas e penas, e é o sacrifício da Santa Missa que obtém realmente todas as graças para salvar as nossas almas, porque é nada mais que a aplicação do sacrifício da cruz agora, ou para tal ou qual pessoa. Então, quando se aplica uma Santa Missa em sufrágio da alma de tal fulano, nós temos por parte da Santa Missa infinitas graças para salvá-lo do purgatório e pagar todas as dívidas dele. Temos, por parte da obra em si mesma nós temos. Mas aí nós não sabemos, porque aí depende também da justiça divina, o quanto daquelas infinitas graças serão aplicadas. E depois Deus, como é justíssimo, Ele vai aplicar conforme aquela alma mereça, no tempo oportuno e do modo que Deus determinar. Por isso nós não fazemos assim, vamos rezar uma missa por fulano e nunca mais vamos rezar por ele. Não. Nós não conhecemos os decretos de Deus, nós só sabemos que são rigorosos, exigentes, mas agora nós não sabemos como Deus, o Senhor, vai aplicar. Aí isso de prescrutar os segredos do Altíssimo não compete a ninguém. Então, mas sim saber pela nossa fé que a Santa Missa tem poder em si mesma de esvaziar o purgatório, claro que tem. É o sangue, é o sacrifício, é a morte de um Deus que se aplica para expiar, para pagar culpa e pagar pena. Se pode salvar a humanidade, mas tem os decretos de Deus que nós desconhecemos. Mas a obra em si mesma, Santa Missa.
A caridade, vamos então partir daquela que é generosíssima e realmente caridosa, a Santa Igreja. Temos a Santa Missa. Outra obra que nós podemos fazer, não, para ajudar muitas santas almas do purgatório, são as indulgências. As indulgências, que são os méritos de Nosso Senhor, de Maria Santíssima, de todos os santos, que se aplicam, se enriquece desses méritos, e nós podemos aplicar a nós mesmos ou às almas dos fiéis que padecem no purgatório, ou pela alma do fulano, do meu avô, da minha avó, do meu tio, ou de um amigo conhecido por fulano. Por outro vivo não se pode. A igreja não permite, e se fizer é inválido. A igreja tem a chave do tesouro de Deus, e o tanto e o como se dispensa está determinado por ela, que é tesoureira dos bens de Nosso Senhor. Então, assim sendo, ela determinou que se passasse a outros defuntos, ou vivo a mim, que fui o que adquiri a indulgência, que lucrei, mas a outro vivo não. E a indulgência é o quê? A aplicação. Temos indulgências parciais, não de 100 dias, 50 dias, vários dias, anos, etc. E as indulgências plenárias. Uma indulgência plenária, como falava, por si mesmo pelo poder dela mesma, pode apagar todas as penas de minha alma ou da alma do purgatório pela qual ofereço a Santa Missa? Pode sim, mas só que isso vai acontecer por parte da obra? Pode, mas agora tem que conhecer as disposições da alma do purgatório, que me são desconhecidas, e os decretos do Altíssimo, que eu tampouco conheço. Assim que não é que eu vou ganhar uma indulgência plenária e vou oferecer pela alma de Pedro Álvares Cabral e supor que ele já está na eternidade, hein? Não é assim que funciona. Por isso nós não nos contentamos com rezar uma vez e depois nunca mais, uma indulgência plenária e nunca mais, uma missa e nunca mais. Não insistir, porque nós não conhecemos os decretos de Deus e a disposição das almas. Junto com as indulgências, aí são duas obras de piedade que estão enriquecidas muitíssimo, valiosíssimas, preciosíssimas por causa das indulgências, que é o Santo Rosário, o terço, e o terço, obviamente, o Rosário de Ave Marias, aquele que Nossa Senhora deu para São Domingos, o terço de verdade, o Rosário de verdade, e a Via Sacra. Tem muitíssimas indulgências, eu não vou enumerá-las, seria exaustivo. Bom, o fato de saber que temos muitas e fazer bem essas práticas e desejar, ter intenção de ganhá-las, se ganha todas as possíveis. Depois destas obras, nós podemos também enumerar, eu não vou enumerar todas as boas obras, porque são também inúmeras, mas temos depois obras de sacrifício, de penitência. Aí nós temos o jejum, que é de muito precioso para as almas do purgatório e para expiar também as próprias penas. Depois todas as obras de penitência exterior, não? Peregrinações e todas as outras aflições que se pode aplicar-se, obviamente com prudência, com discrição, com humildade de espírito, com reta intenção e em certos casos, com dispensa de um diretor espiritual, um confessor, um sacerdote católico. Nós temos o jejum, obras árduas depois, e nós temos as esmolas. Dar esmolas também beneficia as almas do purgatório. E depois temos também que uma certa conotação de esmola explica muito bem São João Damasceno, não sobre aquele livro daquele que ele fala dos que descansaram, não dos que dormem, dos mortos. Ele fala das esmolas e menciona toda essa prática que com o nosso espírito moderno parecem práticas passadas ou práticas muito piedosas e sem instrução, mas que são muito, pelo contrário, são de profunda tradição católica e são práticas ricas, como o fato de acender uma vela, seja bento ou não, e deixar sob o túmulo ou lá no cruzeiro pelas almas do purgatório. Pode ser em casa, hein? Acenda uma vela. Tem essa superstição que diz que não pode acender vela em casa porque a alma vem pegar a energia da vela e aí a alma vai ficar dentro da sua casa. Tudo isso são estupidez, hein? São, como dizem os portugueses, baboseiras. Não existe nada dessas coisas. A alma já está ardendo lá no purgatório,
Mas quando você acender a sua vela com o espírito de sufragar, você está dando uma esmola, explica São João Damasceno. Então, quando nós oferecemos uma vela, é a mesma coisa que oferecer uma esmola para aquela... Porque vai estar queimando, vai estar ardendo aquela vela em honra de Deus. E aquilo tem uma conotação de uma boa obra, de uma esmola que se dá, e também tem, espiritualmente falando, um mérito e tem uma graça para sufragar as almas do purgatório, aspergir água benta nos túmulos, cuidar das sepulturas, etc. Todas essas boas obras aliviam as almas do purgatório. Depois, por parte dos vivos, nós temos que lembrar que o rosário tem que ser rezado por alguém vivo. No purgatório eles não podem rezar o Santo Rosário. A Via Sacra tem que ser rezada por alguém vivo, nem no céu e nem no purgatório eles podem rezar mais a Via Sacra. Então, se supõe que depende da caridade dos militantes da Igreja aqui na Terra, da Santa Igreja Católica aqui na Terra. Por isso, as almas estão completamente abandonadas porque nós não rezamos pelas almas do purgatório. Então a Igreja, tendo presente a necessidade de caridade e justiça, de rezar por elas, instituir essa festa, esse dia, não é bem festa, esse dia dedicado exclusivamente para sufragar os fiéis defuntos. Que a Igreja se veste de couro negro, não? Casula preta, despoja o altar das flores, se possível as velas ficam de cera amarela e um ambiente bem fúnebre para mostrar a dor das almas que estão no purgatório, porque a morte em si mesma não é assustadora, não é algo que lamentamos, mas é para onde estamos indo. E vamos para o purgatório, é uma realidade. E lá vamos sofrer pela justiça de Deus, por causa de nossas inúmeras penas, a justiça de Deus estrita e o abandono dos mortos vivos, não os vivos que estão mortos porque o defunto está sepultado depois na lembrança de todos os que o enterraram. Então a Igreja estabelece a missa do 3º dia, do 7º dia, 30º dia e etc. Mas só que, isso pode durar um ano, depois de um ano vem a de 2, de 3, e depois, com muita sorte, do 4º ano, no 5º ano ninguém vai se lembrar mais dos defuntos. Então no dia de hoje vamos pedir a Deus Nosso Senhor esta piedade. É um dever, não é uma devoção a mais, ou de uma generosidade, não é um conselho, é uma necessidade. Nós devemos rezar pelas almas do purgatório. E vamos falar, porque é um dever de caridade, de justiça, mas vamos considerar a caridade por quê? Porque, primeiro, provavelmente, tem almas que estão lá por nossa culpa. Principalmente falando da alma dos nossos pais, nossos avós, se for o caso dos nossos irmãos que também já faleceram, ou não, irmãos de sangue, algum filho, sei lá quem, parentes próximos ou amigos, que talvez por um desatino que foi por causa do nosso conselho, ele fez tal coisa, caiu no pecado porque, ele ouviu porque ele quis, mas o conselho foi nosso, e assim que de certo modo temos participação, e ele está lá nas chamas, 3.000 anos de purgatório por uma estupidez da qual nós somos culpáveis e por ter arrastado fulano ou beltrano para fazer tal coisa. Então, se é por nossa culpa, de certo modo, repito, o pecado sempre é algo pessoal, mas, podemos ser causa dispositiva, infelizmente, para arrastar alguém pelo mau exemplo ou mau conselho, e se assim foi, não, por causa de uma rebeldia nossa, uma má resposta, uma ira de um pai, uma ira justa, mas descontrolada, está lá no purgatório por 4.000 anos. Então, é mais que evidente que nós temos um dever de ajudar aqueles que estão pagando penas, principalmente quando se trata de culpas nossas que se comunicaram também, por assim dizer, infeccionaram a alma deles, ou apertaram a tecla das paixões e eles estão agora pagando caro nas chamas da justiça de Deus. Nós devemos rezar. E depois, se nós não temos tais por culpa nossa, nós temos que lembrar que
Nosso Senhor disse que o que fizerdes aos homens, os homens farão para conosco. Um dia nós estaremos no purgatório. E se nós nesta vida conseguimos tirar, vamos supor, 10 almas do purgatório, imagine quando elas chegarem no céu e disser, foi graça dona fulana, Senhor, que eu posso lhe ver assim que eu quero rezar por ela. E Nosso Senhor vai dizer, muito bem, a gratidão bem me agrada, assim que faz bem, reze por ela. E quando a gente estiver no purgatório, vai ter 10 almas no reino dos céus, que vão interceder para nos tirar daquele fogo infernal. Assim que se não é por caridade, é por um pouquinho de interesse sobrenatural, é um negócio bom, prudente, tirar almas do purgatório e ter depois amigas que serão eternamente gratas pela nossa bondade para com elas. Então, nesse dia, não pela abundância do sacrifício da Santa Missa oferecido, também o sacrifício de assistir essas missas e depois ir ao cemitério, fazer essas obras. Então façamos com um pouco mais de generosidade, tanto pela piedade para com os nossos, e também com esse santo interesse de conseguir tirar muitas almas de lá, para poder depois ter no reino dos céus quem interceda com muita gratidão por nós, para tirar-nos depois daquele lugar espantoso. Os santos não se esquecem da gente, os vivos sim. Então peçamos a Nosso Senhor a graça de sermos caridosos, porque primeiro é nosso dever, e depois é uma necessidade nossa, quando estivermos no purgatório, que alguém interceda por nós. Então, peçamos essa graça a Nosso Senhor, Maria Santíssima, Nossa Senhora, e também as almas do purgatório. Alguns santos dizem que elas podem interceder. Na vida de alguns santos vemos manifestações assim de uma intercessão, uma intervenção por permissão divina, não das almas do purgatório. Bom, sem entrar em discussões teológicas, na vida dos santos a Igreja nunca proibiu invocá-las e pedir a intercessão delas, porque tem quem distinga o purgatório em três, não, o baixo purgatório, o meio purgatório, o alto purgatório, que já é quase a saída. Pois então, em outra ocasião podemos explicar mais sobre este lugar e estas outras explicações católicas a respeito, mas bom, peçamos então por elas, para que Deus tenha piedade e abrevie as chamas no que depende de nossa caridade, e peçamos a Maria Santíssima, Nossa Senhora, a graça de ter este amor filial, piedoso, não a todos unido ao coração de Maria Santíssima. Então amar todos aqueles que a amam, e as almas do purgatório são almas filhas de Maria Santíssima, nossas irmãs, e devemos ter para com elas grande cuidado, grande devoção, grande carinho, estar constantemente em nossas orações e não ser mesquinho nos sacrifícios feitos prudentemente, generosamente, para abreviar, para tirá-las de lá e fazer com que elas vejam a Deus. E isso elas querem, isso elas desejam, e nós podemos ajudá-las. Que então Deus nos conceda a graça de hoje e a partir de hoje, não só no mês de novembro, praticar essas boas obras e adquirir o bom hábito de rezar pelas Santas